Shalom Aleichem, esse é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá, onde estaremos falando sobre a Parashá Hayé Sará. E o tema deste vídeo é quem foi Sara? Nós vamos falar sobre a vida de Sara, mas justamente numa Parashá que fala da morte dela. Então, por que estaremos falando da vida de uma pessoa após a sua morte? É que no judaísmo nós consideramos a vida como tendo mais de uma dimensão, a dimensão física e a dimensão espiritual. Então, quando um justo morre, na realidade ele não morre, ele vai para uma outra dimensão espiritual, na qual ele pode gozar dos benefícios da vida que ele viveu na terra. Sara foi a primeira das 4 matriarcas fundadoras da nação judaica. Ela foi uma das 7 profetisas conhecida. Essa mulher, ela tinha uma intimidade muito grande com o Todo-Poderoso. Vejamos uma coisa, vejamos quem foram estas 7 profetisas, que foram mulheres que falaram como sendo a boca do Eterno. Sara foi a primeira. A seguir temos Miriam, a irmã de Moshe. Depois Débora, a juíza. Hana, a mãe do profeta Shmuel. Abigail, uma das esposas do rei David. Hulda, que profetizava para as mulheres à época do profeta Jeremias, quando ele profetizava para os homens. E a rainha Esther. Todas essas mulheres tiveram uma importância muito grande dentro da nação de Israel, mas Sara foi aquela que abriu esse período, sendo além de uma tzadeket, uma justa, uma mulher que andou com o Eterno e também uma profetisa. Uma outra coisa que aconteceu foi que Sara era tão grande que o Eterno falava diretamente com ela, enquanto que com outras profetisas ele falou apenas através de mensageiros. Ela foi uma tzadeket de tal envergadura que até os anjos estavam sob seu comando. Quando ela ordenou ao anjo, golpeie, este afligiu o faraó e toda a sua casa com pragas. A grandeza de Sara realmente era extraordinária. E por isso nós temos uma parashá com o nome desta mulher. Mas há mais a dizer sobre ela. Quando o rei Shlomo compôs a canção Eshet Ha'il, Mulher Virtuosa, ele aludia a Sara. Todos os versos desta canção, do primeiro ao último, referem-se a ela, uma vez que cumpriu toda a Torá do começo ao fim. Ela é um dos espelhos daquilo que deve ser uma mulher, não só no trato com o seu marido, mas também para receber visitantes, para poder esperar as promessas do Eterno, para crer e para poder caminhar na presença daquele que vive e reina para sempre. Mas há mais a se falar, porque em Israel, Sara foi enterrada num dos lugares que é considerado um lugar-chave em Israel. 3 lugares existem nessa nação pelos quais os nossos antepassados pagaram a não-judeus em dinheiro para assegurar-se que seriam legítimos donos das propriedades. E com isso não poderiam ser acusados no futuro de ter se apropriado desses ilegalmente. O primeiro deles é a Gruta de Marpela, cuja transação é registrada pela Torá. E é nesse lugar onde Sara foi enterrada. Depois temos o local do Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém, que foi comprado pelo rei Davi de Araúna, do povo de Yevusi. Finalmente, o local de sepultamento de Yosef, em Shechem, em Nablus, que hoje é conhecido como Cisjordânia, foi adquirido por seu pai Yaakov. Todos esses lugares que foram comprados pelos judeus, infelizmente hoje, estão nas mãos de palestinos. Continuando, falando sobre o local em que Sara foi enterrada, nós vamos ver o significado do nome da Gruta de Marpelá. O que ela significa? Essa palavra significa a Gruta dos Duplos. A palavra Marpelá tem a mesma raiz que Kaful, em hebraico, que significa duplo. Esse lugar é interessante porque ele tinha um segundo pavimento sobre a gruta, e realmente a gruta, fisicamente falando, então é uma gruta dupla. Mas só o andar de baixo servia como sepultura.
Um outro aspecto interessante sobre essa gruta é que não só Sara foi sepultada na gruta, como também Abraham, mas Isaac e Rivka, que foram sepultados lá. Assim foram Jacob e uma de suas esposas, Léa. Um outro casal que havia sido enterrado nessa gruta, muito antes, foram Adão e Rava. Por isso essa gruta é muito famosa e é um local onde pessoas santas foram enterradas. E nós devemos nos lembrar que os santos, eles carregam consigo uma unção, assim como foi o caso de Eliseu, que mesmo após ter morrido, quando um homem caiu sobre o local onde ele estava sepultado, esse homem estava morto, ele ressuscitou, porque havia uma unção naquele lugar, nos ossos daquele homem, que mesmo após sua morte, a unção ainda estava nele. Temos também esses casais que eram os sepultados, né? E eram casais sempre em dupla. Por isso que também a Torá chama de Macpelá como a gruta dos duplos. Acabamos de falar sobre Sara e esperamos que você possa entender a importância dessa mulher e como ela tem uma mensagem para passar para a gente. Espero que cada um de nós possa hoje ter a certeza de que através de Sara a nação de Israel nasce com milagres. Sempre os milagres estavam presentes na vida dela, de seu marido Abraham e dos demais antepassados que foram os nossos patriarcas em Israel. Para saber mais, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Nós somos o shemaisrael.com, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil. Shalom Aleichem.